Uma pergunta que me fazem com frequência é a seguinte: por que o TQS detalhou um número diferente de barras no arranque em relação ao lance? Seja um pilar de 30 MPa, onde atua apenas carga de compressão. O primeiro lance desse pilar foi detalhado com 4 barras de 12,5 mm. Qual o comprimento necessário para o arranque desse pilar? Quando analisamos uma ancoragem, precisamos calcular o comprimento de ancoragem necessário e comparar com o comprimento de ancoragem disponível. Na aula anterior, nós revisamos as formulações para calcular o comprimento de ancoragem necessário. Basta aplicar essa formulação. Aqui, considerando que a armadura calculada é igual à armadura efetiva, desprezando o gancho construtivo da barra, uma vez que a barra está comprimida. Isso resulta num comprimento de ancoragem necessário de 42 cm. E qual seria o comprimento necessário para a emenda do primeiro lance? Usualmente, chamamos de arranque esse ferro de espera. Ele possui uma parte que deve ser ancorada dentro do bloco e uma parte que deve ser emendada das barras do lance. Muito bem, como estamos falando de uma emenda de barra comprimida, o comprimento LOC dessa emenda é igual ao comprimento de ancoragem necessário, que nesse caso vale 42 cm. E por fim, a última pergunta: como o TQS considera esses comprimentos de ancoragem e de emenda? No TQS, tanto o comprimento de ancoragem quanto os comprimentos de emendas por traspasse são paramétricos, ou seja, são valores padronizados. Por padrão, o TQS adota 40 vezes o diâmetro da barra para estes valores. Então, a resposta para os itens A e B seria 50 cm, e não os 42 cm da formulação da norma. Por que o TQS adota esse valor paramétrico? Por vários motivos. Para padronizar os detalhamentos e, consequentemente, facilitar a execução, para ter uma reserva maior de segurança, adotando valores ligeiramente superiores aos valores teóricos, e também pela questão da armadura de costura, que nós vimos na aula passada. Se nós temos um comprimento de emenda maior, a armadura de costura é diluída. O espaçamento dos estribos pode ser maior. Ok, eu sei como o TQS calcula os comprimentos de ancoragem e de emendas para as barras dos pilares. E agora, para o caso da ancoragem, eu também preciso definir o comprimento disponível para a ancoragem. No arranque, o TQS vai levar essa barra da face superior do bloco até a face inferior, descontando o embutimento da estaca mais 4 cm. O TQS considera que as barras dos arranques ficarão apoiadas sobre as armaduras dos blocos, por isso esse desconto de 4 cm. Dessa forma, definimos o comprimento de ancoragem disponível. Notem que o comprimento de ancoragem disponível é um parâmetro geométrico. Pois bem, nós vimos que o TQS adota um valor paramétrico para o comprimento de ancoragem necessário, e vimos como ele considera o comprimento de ancoragem disponível. Resta agora fazer a seguinte análise: se o comprimento de ancoragem disponível for maior ou igual ao comprimento de ancoragem necessário, o problema está resolvido. O TQS vai detalhar os arranques com a mesma quantidade de barras necessárias no lance. Mas e se o comprimento de ancoragem disponível for menor que o comprimento de ancoragem necessário? O que precisa ser feito? O que o TQS faz? Na realidade, essa resposta já foi dada na aula anterior. É uma questão teórica. Se o comprimento de ancoragem disponível for insuficiente, o TQS vai aumentar a quantidade de barras no arranque. Isso é feito para reduzir a força a ser ancorada em cada barra e, consequentemente, reduzir o comprimento de ancoragem necessário. Por exemplo, se esse pilar com 4 barras de 12,5 mm tivesse apenas 20 cm de comprimento de ancoragem disponível, com quantas barras o TQS detalharia os arranques? Para resolver, basta igualar a formulação do comprimento de ancoragem necessário com o comprimento de ancoragem disponível, que nesse caso é 20 cm. Uma barra de 12,5 mm tem uma área aproximada de 1,25 cm², e o TQS vai adotar o comprimento de ancoragem com 40 vezes o diâmetro dessa barra, ou seja, 50 cm. Então, colocando os valores na formulação e resolvendo, chegamos ao valor de x, que representa o número de barras necessárias para reduzir o comprimento de ancoragem a 20 cm. Nesse exemplo fictício, 10 barras. Então é assim que o TQS faz. O TQS não verifica se realmente seriam necessárias as 10 barras. Ele assume que todas as barras estão submetidas à tensão de escoamento e faz a correção necessária para essa situação. É possível otimizarmos essas barras de arranque. Existem algumas premissas que podem ser adotadas e nós veremos isso na próxima aula. Outra observação que eu faço é a seguinte: cuidado ao adotar uma quantidade de barras diferente entre o arranque e o lance ou entre lances. É preciso garantir a transferência adequada entre os esforços de uma barra para outra. E caso as barras fiquem distantes umas das outras nas regiões da emenda, será preciso fazer adequações no detalhamento. Eu recomendo que vocês assistam essas aulas sobre ancoragem quantas vezes forem necessárias, para que fiquem claros esses conceitos básicos. Quem não entende os conceitos que foram apresentados fica refém do programa. Infelizmente, pode cometer erros gravíssimos nos projetos, como esse. Aqui temos um arranque de um pilar na fundação.
são 18 barras de 25 mm. No lance foram detalhadas 6 barras de 25. Então, na seção da emenda, nós temos 24 barras de 25. Minha primeira pergunta é: tem espaço para o concreto? Resumo dessa situação: obra de pequeno porte, 2 pavimentos, pilar de 14 por 30, 18 barras de 25 mm no arranque, mais 6 barras de 25 no lance. De cara, nós já temos 3 não conformidades graves. Primeiro, que não deveriam ser utilizadas barras de 25 se a menor dimensão do pilar é 14. O limite normativo seria 16 mm para essa seção. Segundo, que a taxa de armadura na região da emenda é de 28%, onde o limite da norma é de 8%. Que já é bastante. E terceiro, que o espaçamento mínimo livre entre as barras não respeita o espaçamento mínimo exigido pela norma. Aliás, que espaçamento! Se desenharmos as barras em escala real dentro da seção, elas sequer caberiam. Percebam que no detalhamento do arranque foi solicitado 20 barras de 25, mas na obra só conseguiram colocar 18, porque é o que cabia. E nesse detalhamento temos 20 barras no arranque e apenas 6 barras no lance. Por quê? É exatamente a situação que acabamos de estudar. Primeira pergunta a ser respondida: qual o comprimento de ancoragem necessário para uma barra de 25 mm nos critérios padrão do TQS? E qual o comprimento de ancoragem disponível? O comprimento de ancoragem necessário, considerando o critério padrão do TQS, seria de 40 vezes o diâmetro da barra. Então, para uma barra de 25 mm, o comprimento de ancoragem necessário seria de 1 metro. Já o comprimento de ancoragem disponível, que é um parâmetro geométrico, o TQS indica aqui no detalhamento o que ele considerou: 30 cm. Ou seja, temos apenas 30 cm de comprimento disponível para ancoragem, onde o mínimo seria 1 metro. Então caímos naquela situação onde o comprimento de ancoragem disponível é menor que o comprimento de ancoragem necessário. E agora nós já sabemos o que o TQS faz. Ele vai aumentar o número de barras para fazer com que o comprimento necessário de ancoragem seja igual ao comprimento disponível. E para essa situação seria utilizar 20 barras de 25 mm nesse arranque. O TQS não emite nenhum erro grave referente a essa quantidade de barras, que sequer cabem na seção detalhada. E essa situação representa justamente isso, um erro grave, um erro gravíssimo. Mas de forma alguma isso é um problema do programa. Essa questão envolve pelo menos 2 fatores de responsabilidade única do engenheiro: falta de processos sólidos para elaborar e verificar o que foi feito, e falta de conhecimentos básicos sobre o comportamento do concreto armado. No módulo bônus, nós falaremos a respeito da importância dos procedimentos na elaboração e verificação das etapas de projeto.